Olá, hoje vamos falar de saúde da mulher, um caso especial de tratamento que é a cirurgia íntima. Em que situações ela é indicada? É só estética? Pode ser também para a própria saúde, é funcional? Quais os casos, quais as indicações, contraindicações, tratamentos? Você já pensou nisso? Já teve alguma dúvida sobre isso? Então, esse é o seu momento para você ajudar e tirar com a gente essas dúvidas. Vamos lá? A nossa convidada de hoje é a doutora Bruna Guetti, que é ginecologista, é uroginecologista, especialista em estética, né, laser cultura genital, estética íntima, né, são tantos nomes para trazer aí uma luz a essa situação que ainda tem muito tabu, doutora. Obrigada por ter aceito nosso convite aí para esse bate-papo. Eu acho que, assim, primeiro eu queria falar disso, né? Os nomes, né? As pessoas têm medo de falar de cirurgia íntima, de falar a mulher de citar que tem algo que a incomoda e que ela gostaria de saber se tem solução. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Lizy. Então, na verdade, a procura pela estética íntima, ela vem aumentando, né, cada vez mais. Eu vejo que a internet, o levar a informação, né, a mídia, ela facilita muito para que as mulheres que tenham esse desconforto realmente procurem ajuda. É algo que já existia, porém, realmente, as mulheres tinham uma certa insegurança ou não sabiam, né, que existia tratamento. As tecnologias, o uso da tecnologia nesses tratamentos é algo muito novo, muito moderno, né? Mas que já é realidade aqui no nosso estado e na nossa cidade. Então há ainda um certo tabu, né? Em que situações, acho que assim, aquela questão que eu acabei de lançar aí, é só estética ou tem as situações que é indicada uma cirurgia íntima para a saúde da mulher? Tem sim, na verdade, os tratamentos íntimos, eles têm fins estéticos e fins funcionais, né? Então, o laser, por exemplo, ele pode ser usado tanto para o tratamento de incontinência urinária, ressecamento íntimo, né? A melhora da elasticidade para aquelas pacientes que têm ali um desconforto na relação sexual. E aí é uma modalidade, inclusive, não cirúrgica. E o laser cirúrgico para correção dos pequenos lábios, o excesso de tecido, né? E aí, falando dessa parte estética, tem pacientes que sofrem, inclusive, com excesso de tecido, infecções de repetição, dor, né? Dificuldade de realizar algum tipo de exercício físico, que vai ter atrito ali. Então, nós temos casos, pacientes que passaram por um processo muito grande de emagrecimento, que tem bastante desconforto com excesso de tecido e tem tratamento. Tem alguma idade que mais procura, o que é mais suscetível a fazer os tratamentos, especialmente a cirurgia estética, ou isso pode acontecer com mulheres mais jovens? Então, o excesso de tecido, falando em especial dos pequenos lábios, né, ele pode ter causa hereditária. Eu costumo dizer que nós somos únicas, né? Somos diferentes umas das outras. Então, tem mulheres que têm um excesso de tecido que vai ficar mais evidente ali na puberdade, né? Porém, acima dos 30, 35 anos, com a perda do colágeno, esse excesso se intensifica, né? Então, aquele tecido aumentado, ele vai ficar mais evidente, ele vai incomodar mais. Então, em geral, nós esperamos o desenvolvimento até os 16, 18 anos, mas aquela paciente que não fez nessa oportunidade, com 30, 35 pode ser que o excesso de tecido fique mais evidente por conta da perda do colágeno. Então, na verdade, se houver um incômodo aí já na jovem, na moça, né, ela pode fazer uma avaliação e ver se é caso de Exatamente, durante a consulta, alinhar essa expectativa e, né, entender se tem essa indicação, se é esse o tratamento para o caso dela, né, e aí trazer as possibilidades de melhora. Bom, falando já então da cirurgia em si, né? Eu acho que assim, as maiores dúvidas, e eu acho que talvez a maior dói? Como é que é feita a cirurgia? Tem que internar? Tem que tomar anestesia, né? Eu acho que assim, seria assim as primeiras, talvez as perguntas que a senhora mais ouve, né, doutora? Sim, na verdade em 90% dos casos nós realizamos em consultório, de uma maneira muito confortável, muito segura, né? Em que a paciente faz um anestésico, a gente faz ali um anestésico local,
que traz muito conforto. Então, eu brinco que ela só vai realmente sentir ali a anestesia local, que é muito confortável. Então, nós temos toda uma técnica para isso, né? Um ambiente acolhedor. Ela se sente muito mais acolhida. E, em geral, eu tive alguns casos de realização em hospital, principalmente com associação para outras cirurgias, né? O paciente queria fazer uma cirurgia plástica e aí optou por associar a cirurgia íntima. E aí, em alguns casos é possível, mas realmente o ambiente hospitalar, para essa parte da intimidade, a paciente ela prefere o consultório, com certeza. E com toda a segurança, né? Uma cirurgia muito segura. Nós que fazíamos com a técnica anterior, né, com bisturi, hoje passamos a utilizar o laser. Eu brinco que, assim, para nós é uma inovação e para o paciente muito mais, porque nós temos ali uma cicatrização muito melhor, um resultado sobre um pós-operatório mais confortável, né? Além do laser, em nossa clínica, nós fazemos todo um cuidado pós-operatório, que é um LED de cicatrização, antibactericida, que é uma luz como uma drenagem linfática. Então, assim, é muito tranquilo e com todo esse cuidado, né, na primeira semana, o resultado é muito bom. Falando de diferenças, então, do tratamento tradicional com bisturi e do laser, quais são, assim, as principais diferenças? Tem por exemplo, pontos, né? O que a senhora pode colocar em comparação aí as duas técnicas? Isso. O laser nos permitiu, então, além de um conforto, né, no pós-operatório, realizar correções, que é a técnica de laser escultura, muito minuciosas, porque ele é muito preciso. Então, às vezes o paciente tem um excesso de tecido, mas ele tem também ali uma bordinha mais espessa, tem que fazer um afinamento, um refinamento, ou então um serrilhado ali natural dele, que a gente quer deixar lisinho. O laser permite tudo isso, né? Então, eu falo que é muito preciso, é muito seguro, realmente não tem sangramento. Casos em que o tecido é mais fino, a gente não usa ponto. Casos em que é necessário, é um fio de absorção que é como se fosse uma colinha, então não tem que tirar ponto. Então, realmente, nós estamos aí num grande avanço nessa técnica. Você falou de algumas indicações, inclusive até hereditárias, né? Mas eu acho que talvez, assim, por exemplo, as mulheres que optam, e hoje em dia tem sido uma opção a mulher ter o parto natural, né? Apesar de haver toda a indicação médica, mas a mulher ela tem o direito de escolher e ela tem feito muitas vezes a escolha, né? Seja pela cesárea, pelo parto natural, mas talvez um dos grandes temores que a mulher tem depois do parto normal, tradicionalmente falando, é justamente uma flacidez maior. Isso acontece e, nesses casos, também é eficiente esse tratamento? Então, no caso do pós-parto normal, né, e aí nós estamos falando do canal vaginal, não da parte vulvar estética, seriam as antigas cirurgias de períneo, né, que eram feitas para incontinência urinária e flacidez do canal e tudo mais. Hoje nós temos técnicas de solucionar com tecnologias, né? Nós temos uma tecnologia, por exemplo, que é o Intimilift, que faz toda a contração desse canal vaginal, né, muito segura em consultório. Mas, voltando à causa dessa flacidez, o parto normal, em alguns casos, né, pode sim ser um dos motivos, principalmente bebês grandes, a mulher que não fez ali o preparo do assoalho pélvico, né? Enfim, algumas situações estão envolvidas, mas também nós temos casos sobre raça branca, a paciente mais branquinha tem mais chance dessa flacidez, pacientes que fumam, que fazem o exercício físico na academia com peso e membro inferior sem a contração perineal, né? Sem essa consciência corporal. O próprio passar dos anos, o envelhecimento, que a gente vai tendo perda de colágeno. Eu costumo comparar o nosso canal vaginal e o nosso assoalho pélvico com bolo recheado, para o paciente entender. A massa do bolo é como se fosse o músculo. O recheio do bolo é o colágeno. Essas estruturas juntinhas nos dão essa continência, essa resistência maior no canal, e são duas estruturas a serem trabalhadas, né? Então, considerando essa situação, nós temos aí tanto a fisioterapia, a Encela, né, que é uma tecnologia muscular, nós temos o laser, o Intimilift, que trabalha um colágeno com bastante sucesso. Eu acho que é importante a gente trazer, né, porque há tantas dúvidas que as mulheres têm e não buscam até essa informação, né? Depois da cirurgia, quais são, assim, as recomendações
para né, que haja uma cicatrização, uma recuperação rápida ou correta, mais eficiente? Doutora? Então, na cirurgia íntima estética, nós temos aí 3 níveis de, digamos assim, de dificuldade, né? Nós temos os pequenos lábios, alguns casos tem os pequenos lábios, prega, frênulo, que são tecidos ali na vulva que estão em excesso, é uma cirurgia um pouquinho mais extensa. E nós temos também a clitoropexia, que são cirurgias de pacientes que têm ali a flacidez do ligamento do clítoris, né? E aí tem uma necessidade de refixação. Em geral, para os 3 casos, nós orientamos 72 horas de maneira mais tranquila, em casa, para fazer o gelinho, né, ter um pós-operatório mais confortável. A liberação para trabalho acontece com 72 horas, né, dirigir distâncias curtas. Tem paciente que já consegue fazer isso com bastante tranquilidade no primeiro dia. Mas o que limita realmente é a abstinência sexual e o exercício físico mais intenso. Por quê? Apesar de ser com laser, de não ter sangramento, nos primeiros 15 dias não pode haver atrito ali na região. Então a roupa de academia que fique atritando, a relação sexual realmente nós pedimos de 15 a 25 dias, dependendo do nível de dificuldade da cirurgia, né? Se foi uma cirurgia com clítoris, 25 dias, clitoropexia. Se foi uma cirurgia só de pequenos lábios, dependendo da cicatrização, de 15 a 20. Depois disso, vida normal? Vida normal. Uma dúvida muito comum que as pacientes nos perguntam é sobre a sensibilidade. Eu respondo, acho que umas 10 vezes no Instagram, todo dia que a gente faz cirurgia. De maneira geral, considerando aí os pequenos lábios, quando você retira o excesso de tecido, inclusive melhora essa sensibilidade. Por quê? As áreas em que nós temos ali, né, a inervação, clítoris, vai facilitar o contato. Então, de maneira geral, melhora a sensibilidade para a relação sexual, né, por retirar esse excesso de tecido. Agora, as pacientes que fazem a cirurgia pelo clítoris estar ali aumentado, solto, né, isso acontece por diversas situações, por exemplo, uso de hormônio injetável, né, de academia, tudo isso de maneira indiscriminada. Quando você refixa o clítoris, não serão em todas as posições que vai haver o contato com ele. Então aí é uma outra situação, mas considerando a cirurgia mais comum, que é a ninfoplastia, tende inclusive a melhorar a sensibilidade pelo fato de tirar o excesso de tecido, né? Nós temos casos, por exemplo, de tecido acima do clítoris, que é o capuz, como se fosse uma fimose feminina, e que quando você tira o excesso, facilita muito a higienização, esse contato e tudo mais. Bom, agora, em que situações não se pode fazer? Existe situações em que, apesar da mulher se sentir incomodada, apesar de haver aí, né, um excesso de pele, enfim, não pode fazer? Tem, doutora? Primeiro, eu vejo que essa expectativa ela tem que ser alinhada, realmente avaliar a necessidade, né, da cirurgia junto à paciente. Eu costumo no consultório discutir, entender e acolher o que ela me traz de necessidade, né, qual é a motivação da realização da cirurgia dela. Nós vamos olhar juntas casos, outros casos, né, para ela entender que nós somos diferentes mesmo, né. Eu costumo dizer assim, cada um tem um tamanho de nariz, orelha, então realmente temos que alinhar essa expectativa sempre com a paciente. Mas falando de contraindicação, nós não fazemos. Se o paciente tem algum distúrbio de coagulação, então isso tem que ser corrigido para que possa passar pelo procedimento cirúrgico, ou se ela tem alguma infecção ali na área vigente, uma infecção urinária, uma infecção de pele próxima à região da cirurgia. Então seriam comorbidades, né, que precisam ser tratadas primeiro para depois então atuar, né, especificamente. E assim, você falou de algumas situações que podem piorar, né? Fazer a academia sem a contração, sem como prevenir então, né? Existem além, né, dessas do que foi citado? Sim, eu costumo dizer que o músculo a gente tem que treinar, assim como o braço, perna, abdômen, né? Então a musculatura do assoalho pélvico ela precisa ser treinada, existem exercícios, existe a fisioterapia, essa contração durante o esforço, né? Então olhar para essa parte muscular a ser preparada, assim como o restante do nosso organismo, né? Dos nossos outros músculos. Agora o colágeno em especial,
é algo desafiador porque tem muito a ver com o estilo de vida, né? Então tem paciente que realmente ingere muito carboidrato ou que fuma, né? Ou raça está envolvida também. Aí nesses casos realmente a tecnologia de estímulo do colágeno, no caso o laser, é muito interessante, muito indicada. Agora a musculatura, sim, nós podemos treinar e fortalecer, né, de maneira preventiva, inclusive. Sim, e o colágeno, no mercado existem, assim, inúmeras opções de colágeno oral, né? Seja em cápsula, seja em pozinho, aí tem os tipos. Tem algum que seja, assim, o mais indicado, inclusive, que tenha um bom benefício para essa região íntima? Então, na verdade, assim, os colágenos que existem, né, de suplementação oral, a gente sabe que eles têm uma absorção baixa, né? Então, assim, não existe um milagre, infelizmente, né? Mas a gente costuma usar muito Verisol, né? E aí, considerando uma devolução do colágeno de maneira sistêmica, né? Melhora a pele, melhora a parte íntima, mas é uma absorção muito pequena, é uma melhora muito sutil. Eu vejo que também só o colágeno sem o estilo de vida saudável, né? Não adianta. Então, tem várias situações envolvidas. Hoje nós temos aí, considerando a parte estética, vários produtos, né? Eu tenho uma linha, a gente estava conversando sobre isso. E um dos produtos, ele tem o ácido hialurônico, né? Para melhorar ali o aspecto da região íntima. Mas realmente o colágeno é desafiador. Tem muito melhor resultado com o estímulo da tecnologia, com certeza. Bom, então assim, eu já estava segurando para esse momento aqui, a gente, né, no final da entrevista, a gente falar um pouco da sua linha, né? Você é uma linha de produtos? Fala um pouquinho para a gente, doutora, agora, que de repente as pessoas vão querer conhecer melhor, né? Então, na verdade, trabalhando com técnicas de rejuvenescimento íntimo, eu vi a necessidade, né? Não existe uma linha específica íntima. E aí, como ginecologista, durante a pós-graduação, nós fomos desenvolvendo ali, junto a uma colega farmacêutica, as fórmulas de tratamentos íntimos. Então, hoje, as pacientes que nós fazemos ali o tratamento, elas já saem com um sabonetinho com lactobacilos, elas já saem com sérum clareador, né, rejuvenescedor. A espuminha de higienização, nós temos aí 4 produtos, né? Hoje realizados de maneira manipulada, né? A gente faz na farmácia de manipulação, com bastante sucesso e otimiza esse resultado no pós-tratamento, né? Bom, então quem quiser conhecê-la, fazer uma avaliação, seja para o laser, conhecer os seus produtos, né? Quais são as suas redes sociais, aonde está o seu consultório? Então, Lídice, eu atendo hoje na Pilvita, que é uma clínica aqui no centro, né? Nós temos, além de todas as tecnologias íntimas, o tratamento de longevidade, modulação hormonal, né? Que é uma parte que eu gosto bastante, que complementa. E o meu Instagram é @brunaguete. Lá nós conversamos sobre todas essas dúvidas. Eu costumo, nos horários que eu consigo, entre um atendimento e outro, ter bastante interação, né? Porque são as mulheres que a gente atende, é o que a gente gosta tanto de fazer. Tá ótimo, muito obrigada novamente pelas suas informações, pelo seu tempo aqui conosco. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Obrigada. Bom, gente, nós conversamos aí com a doutora Bruna Guete, vou deixar aqui o @ dela, né? Guete com G-H-E, 2 T's, I. Ginecologista, uroginecologista, falando então de cirurgia íntima, de diferença de laser para as técnicas tradicionais. Tem muita informação, se você ainda ficou com dúvida, eu procurei trazer o máximo de dúvidas possíveis, a gente combinou aqui, mas assim, procure, não fique sofrendo sozinha, não fique se sentindo menor ou humilhada por causa do que você sente em você, do que você vê em você. Uma das coisas que, até, doutora, voltando um pouco rapidinho aqui, claro, que eu tive essa orientação e eu orientei minha filha. Às vezes as meninas têm vergonha, têm medo, antes mesmo de iniciar, né, um acompanhamento com o ginecologista. E eu falava, pega um espelhinho, né, quando você estiver no banheiro, quietinha, na sua intimidade, e olha, autoconhecimento, né, você se conhecer, como que você é, né? E, assim, então, para essas adolescentes que estão nos assistindo, né, e que ainda tem bastante tabu, a gente iniciou falando tabu e vamos terminar, então, o que a senhora deixaria de mensagem, de orientação? Sim, que o autoconhecimento é o caminho, né? Eu vejo que somos diferentes, não existe comparação, é muito importante
deixar isso claro no mundo que a gente está aí com a tecnologia, as redes sociais, né? Eu vejo que os jovens às vezes sofrem com isso, mas que a parte íntima, cada mulher é única, cada uma tem a sua beleza, né? E que o autoconhecimento é importante não só para a higiene, mas para você ter uma autoconfiança, né? Para se conhecer, é uma parte do nosso corpo como qualquer outra e que merece cuidados. Tá joia, obrigada novamente. Beijo. Gente, então, doutora Bruna Guetti, curta e compartilhe essa entrevista. Você que também tem sobrinhos, sobrinhas, vamos distribuir e compartilhar informação que é de confiança, que é segura. Então, @Bruna Guetti, tire as suas dúvidas e até a próxima. Obrigada pela audiência.